Bora cuidar da sua vida, porque quem cuida da própria vida e não da vida do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto mulheres do medo de falar em público. Nós estamos chegando ao 11º episódio dessa série 40 Dias de Fé, cujo protagonista é Moisés, ninguém mais, ninguém menos do que esse grande herói da fé, que é alguém que me inspira muito com a sua dedicação, determinação, resiliência, força, garra, persistência e principalmente a sua fé. Como Moisés nos ensina, pelo menos ele tem me ensinado muito, a fortalecer dia após dia a minha fé. No episódio anterior nós vimos aí as primeiras pragas que se alastraram no Egito por conta do coração endurecido de Faraó, que não arredou pé, que continuou sendo teimoso, com a sua vaidade, com o seu ego, não cedeu àquilo que Deus pedia, aquilo que Deus ordenava por meio de Moisés e Arão, e manteve ali, sim, sem arredar pé, e não liberou o povo de Israel para seguir até o deserto conforme Deus tinha ordenado. E hoje nós vamos dar seguimento, nós vamos continuar aí com as pragas do Egito, que no total são 10. Então nós vimos algumas, nós estamos indo agora para, vamos ver, a quinta praga do Egito, que foi a morte dos animais. E vamos ver também a sexta praga. Então vai ser a quinta e a sexta praga, que foi os tumores e as úlceras. Então bora lá. Vamos dar uma lida aqui, Bíblia na mão, bora lá. Nós estamos em Êxodo, o livro de Êxodo, que é o livro que conta essa jornada, essa trajetória de Moisés, e nós estamos ali no capítulo 9. Então vamos ler aqui capítulo 9, versículo 1 ao 4. Bora lá, deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Disse Yahweh, Deus, a Moisés: vai ter com o faraó e diz-lhe, assim diz Yahweh, o Deus dos hebreus: deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahweh ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E aí, então a gente tem aí de 1 a 4 o que Deus falou, né, para Moisés levar lá para Faraó, e foi assim que acabou acontecendo. No dia seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os dos israelitas não. Mesmo assim, o coração de Faraó continuou endurecido, e aí ele não arredou pé e manteve o povo de Israel, não liberou o povo de Israel, continuou do mesmo jeito. Então, eu quero só, deixa eu ver aqui, minha cola, é isso mesmo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, falando sobre o que esses animais lá no Egito representavam para aquele povo. Os animais representavam força, sustento e riqueza. E aí, quando nós paralisamos por medo de falar em público, é como se estivéssemos sacrificando nossas oportunidades, nossa força maior interior e até os nossos talentos. Isso dentro de uma analogia com relação a isso que aconteceu com os animais, com essa praga que foi derramada ali sobre o Egito, nós trazemos aqui para a nossa vida o quanto que nós acabamos enfraquecendo aquilo que nós temos como potencial por conta de medo, por conta de, enfim, de N crenças que nós colocamos nas nossas cabeças e nós enfraquecemos tudo isso. Então, assim como a teimosia de Faraó fez com que o seu coração continuasse endurecido, e aí essa praga acabou matando todos os animais
do Egito. E aí eu falo para você que muito provavelmente tudo que você tem aí de medo, que tem te paralisado, pode estar matando várias conquistas, vários sonhos que você quer realizar, vários desejos, vários objetivos que você tem por conta desse medo. E aí eu quero te fazer uma provocação, um convite para que você reflita no que esse medo tem tirado de você. O que você tem perdido por conta desse medo? Será que um contrato, novos clientes, um aumento no faturamento, você ter mais autoridade no mercado, no digital, na internet, por exemplo, ou até mesmo o reconhecimento que você merece. Então, o que eu quero te desafiar é a que você escreva 3 coisas que você perdeu por conta deste medo, por conta de ter ficado aí paralisado por conta do medo de se expor, de gravar um vídeo, de falar em uma apresentação. E depois reflita o quanto que você perdeu junto com essas coisas, porque você não teve só a perda de oportunidades. Você perdeu o quê? Você perdeu vendas, você perdeu dinheiro, você perdeu autoridade, reconhecimento, noite de sono, muitas vezes saúde, cabelo, né? Você sentiu isso de forma física, somatizou no seu corpo físico. E aí você entenda com tudo isso que você listar, vai doer, mas é importante que você faça essa reflexão, que aí você vai entender que... Peraí, deixa eu voltar no raciocínio aqui, tô olhando pra cola, gente. Legal. Se realmente você ficar aí paralisada, estagnada, é realmente o melhor caminho a seguir. É realmente a melhor opção que você tem nesse momento. Será que é? Então, caso enxergue que a coragem para enfrentar, para se desafiar, para encarar o medo é melhor, esse é o melhor caminho para seguir, converse com Deus, tenha um momento de intimidade com Ele e peça para que Ele te direcione, peça para que Ele, lógico que Ele está sempre segurando na sua mão, mas para que Ele te traga alguma luz, algum direcionamento. Moisés fazia muito isso, né? Ele pedia muito para Deus, ele conversava, ele orava muito para Deus e pedia direcionamento. Então, peça para que ele te dê coragem para agir. E aí comece dando pequenos passos. Eu sempre falo isso, não adianta você pedir para Deus, não adianta você ter muita fé, mas se você não fizer a sua parte, porque Deus, ele vai fazer milagres, sempre, 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 sempre. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não se desafiar e não começar a agir de forma ativa, nada vai acontecer. Nada. Como o Faraó manteve ali seu coração endurecido, não liberou o povo de Israel, Deus ordenou a Moisés e Arão que dessem em andamento a 6ª praga. Então, bora lá. Vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 9, do versículo 8 ao 10, que é Deus ordenando essa 6ª praga. Bora lá. Disse Yahweh a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Viram que estourou então aí a 6ª praga, que foi o quê? Os tumores e úlceras. E mesmo diante de tudo isso acontecendo, Faraó persistiu, continuou com seu coração endurecido e não liberou o povo de Israel. E aí eu quero fazer um paralelo com essa última praga, de tudo que você tem passado, que você tem se limitado, que você tem resistido, que você tem insistido por conta desse medo que você tem de falar em público. Eu mesma me identifico muito porque quando eu não tinha nem medo, eu tinha pânico de falar em público. O que acontecia? O quanto de mal que isso fazia em mim, fazia mais mal em mim, eu pensar na maneira como tudo ia acontecer, eu ficar sofrendo por antecedência, me dava insônia, eu não conseguia dormir, eu tinha muita dor de estômago,
eu tinha sensação de morte mesmo, sabe? Eu tremia inteira, era uma suadeira, era uma coisa assim, uma sensação horrorosa, meu corpo doía. Meu corpo inteiro sentia, então somatizava de forma física mesmo no meu corpo. E eu trago essa analogia com essas questões aí que aconteceram na sexta praga. O quanto que tem acontecido de estourar um monte de sintomas físicos no seu corpo por conta desse medo que você tem. Você acaba ficando ali insistindo, você acaba ficando ali se paralisando, se limitando e persiste nisso. E não somente isso, não somente essas questões físicas, tem também aquelas dores que você sente pelo simples fato de você ver que pessoas muito menos capacitadas que você estão evoluindo, estão conseguindo mais clientes, estão conseguindo divulgar melhor seus produtos, seus serviços, mesmo que eles não sejam tão bons quanto os seus. E aí você se vê no estado que você está, paralisada. E isso também te causa muitas dores relacionadas à frustração, muitas dores relacionadas a desânimo. E aí você precisa colocar isso na balança, olhar para tudo isso e entender, será que realmente vale a pena eu continuar sentindo isso? Será que realmente vale a pena eu me manter insistente, persistente, às vezes até uma certa teimosia, que ela é relacionada ao medo, sim, eu tenho toda a certeza disso, mas será que vale a pena continuar passando mal desse jeito? Vale a pena continuar se sentindo dessa forma tão mal? Coloca tudo isso na balança. Veja se realmente não é melhor você, de repente, começar a pensar em maneiras, em pequenas ações, em pequenos passos, em pequenos ajustes, em pequenos desafios diários que você pode começar a enfrentar esse medo, começar a encarar esse medo de frente e começar a ter resultados diferentes. Lembre-se sempre, você não precisa dar um passo gigante, você tem que sonhar gigante. É muito importante você sonhar de forma grandiosa, mas dê pequenos passos, progrida um pouquinho por dia, vai se desafiando, começa a gravar vídeo, começa a falar, começa a escutar a sua voz, começa a se ver na câmera. Não precisa postar no primeiro momento, mas faça, treine, pratique. A melhor maneira da gente enfrentar o medo, vencer o medo, é encará-lo. E a gente só encara quando a gente começa a treinar meios para vencê-lo. Faz isso, você vai ver o quanto que isso vai te ajudar. Eu não sei pra você, mas olha, pra mim, essa série tem me ajudado tanto, tem me ensinado tanto. Ao mesmo tempo que eu venho aqui pra escrever o conteúdo, eu escrevo tudo aqui, vocês veem que eu olho, vira e mexe, eu olho aqui no computador, na minha cola. Eu faço tudo isso com muito carinho, eu produzo tudo com muito amor, eu realmente mergulho fundo, eu sou muito intensa no que eu faço e isso tudo tem me provocado a refletir tanto, em tantos pontos na minha vida, e eu espero que de coração que você realmente esteja aí aproveitando esse conteúdo, que esteja aí te ensinando de alguma forma, alguns meios para você criar alternativas, para você criar opções, para se libertar desses medos, dessas crenças que têm te paralisado, que você tenha também essa inspiração do Moisés, de toda essa história que eu construí aqui junto com vocês, nessa série, por meio das histórias que a Bíblia traz pra gente, e que nós possamos juntas aprender e que nós possamos juntas evoluir com tudo isso que tem sido construído com essa série. Então, se você curtiu, se fez algum sentido para você, se te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo, já curte, compartilha com uma amiga, com alguém que você sentiu no seu coração que deveria consumir esse conteúdo também. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não sei que raio que você está fazendo, que você está perdendo esse tempo, já se inscreve, ativa as notificações, porque todas as vezes que eu colocar os vídeos, serão 40 dias, 40 vídeos dessa série, todos os dias eu vou subir os vídeos e aí você vai ficar sabendo assim que eu colocar o vídeo aqui no canal. Muito obrigada por estar aqui comigo, muito obrigada pelo seu carinho, por estar comigo nessa jornada. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo.